Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse episódio no nosso podcast aqui da OAB Nova Serrana. Hoje, iremos falar de um tema muito importante, muito relevante, que será sobre o câncer de mama. Para essa conversa, estamos aqui com a doutora Priscila Mesquita, com a doutora Larissa Alves e também contamos com a nossa convidada especial, doutora Renata Teixeira, que é autora do livro 12 lições, o que aprendi com câncer de mama. E também, gente, ao final será do nosso podcast de hoje, iremos sortear ao vivo um exemplar desse livro aqui. E terá dedicatória, doutora Renata? E um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão importante. Eu falo um tema vital, literalmente vital. O câncer de mama foi uma experiência pela qual eu passei. Hoje eu me considero curada, mas há uma série de cuidados, há um protocolo a ser seguido ainda por mais 8 anos. Mas, graças a Deus, eu me sinto vitoriosa e me sinto muito à vontade para compartilhar essa experiência com as pessoas. Espero que sejam palavras edificantes. Boa tarde a todos. É uma honra recebê-la novamente em nossa subseção. E eu quero começar perguntando como que foi o processo, de escrever esse livro e o que te motivou a compartilhar essa experiência e transformar outras vidas também. Bom, doutora Larissa, os relatos contidos no livro se originaram de relatos que eu publiquei nas redes sociais. Eu já era professora havia 10 anos, professora do ensino superior, já havia lecionado também por 4 anos nos ensinos fundamental e médio, e assim uma série de alunos me perguntavam: como você está? O que está acontecendo? Então, eu comecei a colocar os relatos, a publicar esses relatos, motivada por isso, assim, por trazer alguma informação às pessoas que são queridas e que se preocupavam muito comigo, e também como um processo terapêutico. Eu sempre gostei muito de escrever, e pouco depois de iniciar o tratamento, a minha irmã me falou assim: Renata, por que você não escreve um diário? E eu comecei a fazer um breve relato da experiência com a quimioterapia. Então, tão logo eu comecei a quimioterapia, eu comecei a produzir relatos, e esses relatos foram se reunindo. Deixei todos publicados nas redes sociais, Facebook, Instagram, por um certo tempo. Depois, eu mesma condensei, compilei esse conteúdo no PDF e disponibilizei num link do Google Drive, com um tempo disponível assim. E depois, a editora Toda Voz, que fez um trabalho maravilhoso publicando essa obra. Então, partiu de uma experiência muito, muito, muito pessoal, muito íntima, e dessa vontade também de... Eu não quis, eu optei por não esconder o diagnóstico, eu optei por me expor. Eu falo que toda escolha envolve alguma renúncia. Então, a partir do momento em que eu escolhi expor, eu também escolhi abrir mão de certas reservas, de certa privacidade. E, em alguns momentos, isso repercutiu de alguma forma, mas, de uma forma geral, eu considero que foi muito bom, assim, foi uma experiência muito positiva. Até entrando nesse assunto, você falou que escrever é terapêutico, né? Durante o processo de tratamento, você também fez outro tipo de terapia, procurou ajuda psicológica ou não? Sim, eu falo que eu sou uma pessoa que sempre esteve envolta em processos, de autoconhecimento. Então, já conhecia
a terapia, né? Fazia terapia com psicólogo, havia algum tempo, mantive e até assim reforcei esse processo durante o tratamento todo, mantenho até hoje, eu acho super importante. E fiz algumas terapias não invasivas em Belo Horizonte, foi onde eu fiz o meu tratamento. Eles chamam de método Kovacic. Consiste em uma desintoxicação por meio da utilização de um metal que é colocado sobre um dos ombros. Nós seguramos também uma pecinha de metal, ficamos ali por 30, 40 minutos. Depois usamos algumas plaquinhas em casa também, porque há pesquisas, há comprovações de que existe uma intoxicação do organismo. Então, esse processo funciona como um detox. E ele recebe esse nome, método Kovacic, em diversos estados, mas em Pará de Minas, por exemplo, a Abraco oferece, e o nome lá deixa eu me lembrar aqui o nome que eles usam lá. Agora fugiu o nome. Mas é só procurar pela Abraco Pará de Minas, que eles sabem dizer como é o nome do processo lá. Então, foi algo muito importante para mim também. Eu falava assim, que tudo que não era invasivo e tudo que poderia fazer algum bem, eu procurava fazer. Então, fiz também ozonioterapia, fiz microfisioterapia, achei um processo super interessante também, e mantive o que eu já fazia, o que eu já praticava. Talvez eu tenha intensificado um pouco meditações guiadas, isso me ajudou muito também. Boa tarde, doutora Renata, doutora Larissa, doutora Gisele. A senhora disse aí que teve o apoio da sua irmã, da família, dos alunos, mas nós sabemos que muitas mulheres enfrentam o câncer de mama de forma solitária. Quais são as principais lições que você acredita que pode ajudar outras mulheres a passar por esse enfrentamento durante o tratamento? Eu sempre disse que, mesmo diante de um diagnóstico que aparentemente é o mesmo, há muitas nuances a serem avaliadas. Então, às vezes, as pessoas se dirigiam a mim, especialmente depois que eu publiquei esses relatos, e falavam assim: Renata, estou iniciando um processo agora de tratamento contra um câncer de mama, e o que você fez, o que você usou, como é que foi? E eu brinco não. Isso é fato. Cada um é cada um. Cada diagnóstico é um diagnóstico, cada protocolo é um protocolo. Então, mesmo diante de uma mesmíssima especificação, e há várias especificações, há conduções diferentes. E também em relação ao enfrentamento, eu considero que isso também varia muito da rede de apoio que a pessoa tem ou não tem. Então, assim, para quem tem essa rede de apoio, fortaleça isso. Nós nos percebemos, eu falo que assim, houve momentos no meu tratamento em que eu brincava assim, com Deus, eu converso com Deus, eu falo assim: meu Deus, qual que vai ser o momento de eu ser exaltada? Porque, nossa, tá difícil agora. Então, por causa de alguns efeitos colaterais, enfim. E eu sempre acho importante dizer que, quando eu escrevia os relatos, é porque eu estava me sentindo bem. Naquele momento, eu estava com ânimo para escrever, porque, em alguns momentos também, pós-quimioterapia, pós-sessão de quimioterapia, o ânimo desaparece. Então, eu não conseguia ler uma mensagem no WhatsApp. Então, depois de 3 dias, 2, 3 dias, é que eu conseguia, e eu conseguia também escrever alguma coisa. Então, foi assim. E com relação a esse enfrentamento ainda, falando ainda sobre o enfrentamento, há estatísticas, eu falo que são tristes dados, sobre abandono pelo cônjuge, durante
o tratamento, muitas vezes fase inicial, o marido some. Eu passei por esse tratamento não estando, né, casada, não estando em um relacionamento, mas eu imagino a dor de quem passa e, além de sentir os efeitos físicos de um tratamento oncológico, ter que lidar com o fator emocional do abandono é algo muito pesado. Então, se eu tenho uma dica para lidar com isso, é amor próprio, fortalecimento do amor próprio. Por quê? Ao fim e ao cabo, nós nos percebemos, eu disse que nós damos dimensões diferentes para fatos, para pessoas, para relações, para trabalho. E quando nós começamos a perceber que o que vale mesmo, o que importa mesmo, é quem nós realmente somos, o que nós temos de bom para oferecer, porque em alguns momentos a gente fica perdido, né? Há uma desidentificação. Quando você tem uma alteração dramática, drástica na sua aparência física, quando você se vê no espelho, você vê sua imagem refletida no espelho, há uma desidentificação. Né? E em alguns momentos eu me olhava e falava assim, nossa, cadê aquela outra eu? E aí depois eu pensava assim, opa, mas espera aí. Não é isso. Eu não era o cabelo mais comprido, os cabelos mais compridos, eu não era o salto que eu usava, as roupas que eu usava. É porque eu costumava dar aulas de salto alto. Hoje eu penso assim, louca. Mas, enfim. Então, você começa a perceber assim, não, mas espera aí, essa que está aqui sou eu. É isso que está aqui, a minha essência que está aqui. E isso é o que mais importa. E é isso, justamente essa essência, que eu quero desenvolver, que eu quero aprender a cuidar e a amar cada vez mais, mesmo para conseguir ajudar outras pessoas. Então, se eu tenho uma dica para esse enfrentamento ser menos penoso, se é que pode ser, é fortalecimento, né, intensificação do amor próprio. Doutora Renata, como a senhora bem disse, né, esse tipo de tratamento traz, né, um abalo psicológico, às vezes, muito grande, né? E também no livro, né, da senhora, a senhora fala sobre isso. E também, assim, às vezes você poderia dizer para a gente, você também já relatou sobre as pessoas ao redor, como assim, você poderia dar uma dica para alguém que está passando por esse momento, né, que às vezes vai ver, como que as pessoas ao redor ali podem ajudar quem está passando por esse momento? Sabe? Porque às vezes, né, uma palavra, alguma ajuda, como você acha que poderia alguém ao redor ali da rede de apoio ajudar essas pessoas que enfrentam esse tipo de situação? Bom, inicialmente eu acredito que é essencial o respeito à individualidade de quem passa pelo tratamento, de quem recebe o diagnóstico, né, desde o momento da notícia até a conclusão do tratamento, e principalmente no decorrer do tratamento. E esse respeito envolve saber acolher, obviamente, saber acolher essa pessoa. Muitas vezes ela não vai estar tão afim de falar, de conversar ou de ver pessoas, e é importante respeitar esse momento de recolhimento, porque as pessoas muitas vezes associam o recolhimento a um processo depressivo. Ela precisa receber muitas visitas, porque senão ela vai entrar em depressão, enfim. E muitas vezes não se trata disso. Se trata de um tempo necessário, uma solitude necessária para a absorção de tudo que está acontecendo. Isso é natural, isso é possível de acontecer. E quando nós passamos por isso, lidando com esse respeito, então, agora eu estou super bem, eu quero sair um pouco, quero me movimentar, quero ver pessoas, quero receber visitas. Graças a Deus também, eu tive esses momentos muito respeitados. E uma dica que eu dou também, eu falo que o mundo hoje, a gente tem uma sociedade carente
de muitas coisas, assim, muitos atributos, e um deles é o bom senso. Então, há comentários que não devem ser feitos para um paciente oncológico, com um paciente oncológico, né? Do tipo, ah, nossa, você está fazendo tratamento? Não se preocupa não, minha tia passou por isso também. Aí você pergunta, ah, e ela está bem? Não, faleceu. Então, parece cômico, né? Mas para quem ouve, quem está lidando com isso, é trágico, é negativo. E muitas vezes é perceptível que a pessoa não tem uma intenção ruim. Muitas vezes a intenção é nobre, mas as palavras, eu falo que as palavras são algo extremamente importante, né? Elas podem edificar ou desmoronar, né? Então, eu sempre apelei, até pensei em fazer algo, escrever algo sobre o pequeno manual do que não dizer a um paciente oncológico, algo assim, porque é importante esse respeito, né, por parte de quem está ali lidando com o paciente oncológico, a paciente oncológica, geralmente, né, eu falo geralmente porque, quando nós falamos em câncer de mama, nós temos um índice muito elevado de ocorrência em mulheres, mas há, em menor escala, o câncer de mama em homens. Sim. Então, é importante também que os homens façam autoexame. Eu falo que sempre que eu me disponho a falar sobre o meu processo, eu vou com a intenção de dizer o quão importante é o autoexame. Eu descobri pelo autoexame, felizmente foi numa fase inicial, então não havia avançado tanto. Mesmo sendo numa fase inicial, eu tive uma metástase que afetou os linfonodos. Então, assim, pensa, né? Se eu tivesse demorado um pouco mais, sabe-se lá o que ia acontecer. E é o caso de muitas mulheres, porque ou por desconhecimento, ou por acharem que nunca vai acontecer com elas, ou por se recusarem mesmo a verificar, porque há um ditado, né, que diz assim, que quem procura acha. Então, por medo de encontrar, muitas vezes as mulheres não fazem o autoexame, né, homens também, enfim. E isso é essencial. Isso é totalmente importante, relevante, para que se tenha um tratamento de uma ou de outra forma. Então, é essencial isso. No seu livro também, algum dos pontos importantes é a questão da resiliência. E eu estava estudando para o podcast hoje, eu até vou introduzir aqui o assunto da fé. Eu li alguns trechos em que você relata os seus momentos de oração e agradece quem estava em oração por você. Eu acredito assim que o maior presente que a gente pode receber é a oração de outra pessoa, que a gente recebe positividade, né, boas energias, e isso ajuda bastante. Como que você definiria a resiliência no contexto do câncer de mama e o que fez diferença na sua jornada? Essa questão da positividade, da fé. Bom, a minha mãe usa uma frase, minha mãe sempre diz isso, ela fala assim, eu tenho uma fé viva. Eu tenho uma fé viva. E ela é um exemplo disso para mim. E eu sempre gostei, eu sempre me senti muito bem rezando, sempre gostei de praticar, né, desse exercício da fé. E eu acredito que a fé consiste em você ver além do que está diante de você. Acredito muito nisso. E isso vai ao encontro desse processo de resiliência. Por quê? Mesmo quando eu enfrentava os piores efeitos colaterais, eu buscava, né? Aí também entra um pouco da meditação, e a oração é um tipo de meditação. Eu já me imaginava bem. Eu já me imaginava bem. Sim, também.
E eu acredito que, nossa, e essas correntes do bem, sabe? Eu tive notícias de ex-alunos, assim, eu comecei a lecionar em 2003 e meu tratamento foi entre 2019 e 2020. Então, os meus ex-alunos dessa fase, né, da primeira escola municipal em que eu lecionei, eu tive notícia de que eles estavam fazendo uma corrente de oração por mim. E isso me deixou tão feliz, sabe? Eu falo que, nossa, isso aquece o coração, alimenta a alma. Eu acredito muito no poder da oração, no poder da fé. E se tem algo que eu acredito que tenha feito a diferença, foi, mesmo nesses momentos em que você está totalmente desidentificada, você conseguir fechar os olhos, né, olhar para dentro, pedir luz, pedir inspiração e pensar que você, mesmo despedaçada fisicamente, você nunca esteve tão inteira em você, tão inteira em relação à consciência de tudo, né? Porque eu penso assim, você começa a redimensionar e ressignificar tudo, família, amigos, né, amizades, relações de uma forma geral. Então, eu acho que é isso, sabe? Oração, essa visualização. Então, eu sempre falo isso com as pessoas que estão passando por um tratamento, seja de que tipo for, né? Porque eu falo que nós temos o câncer propriamente dito e temos também várias outras patologias, várias outras questões. Eu considero que, por exemplo, processos emocionais e mentais, por exemplo, a depressão, é um câncer na alma. Então, para todas as pessoas que lidam com esses momentos difíceis, eu faço assim, olha, faz um exercício, por mais que esteja muito difícil, eu falo assim, dificultoso agora, né? Por mais que seja difícil, pensa assim, você daqui 15 anos. Então, assim, eu me imaginava com os meus netos brincando no jardim de uma casa linda. Então, e eu nem casada estava. E hoje eu tenho um filho. Hoje, no ano passado, nasceu o meu pequeno, José. Hoje, então, eu tenho um marido amorosíssimo, hoje é aniversário dele, então faço questão. Beijo, marido. E eu falo que são presentes. E eu nunca deixei de acreditar, sabe? Assim, era muito improvável. Meu diagnóstico de câncer veio aos 39 anos. Eu já havia lidado com uma gravidez ectópica, fiz um tratamento oncológico e eu tinha convicção de que eu seria mãe. É interessante isso, né? Então, fortalecer, sabe, suas convicções, dos seus sonhos. Eu acho que isso, aliado à oração, à meditação, ao pensamento positivo, a essa corrente do bem, que eu considero que é receber essa energia boa, essa positividade das outras pessoas. E uma coisa também que eu levei muito ao pé da letra, um médico me falou isso, logo no início, logo que saiu o resultado da ressonância magnética, foi antes do diagnóstico propriamente dito, que o diagnóstico geralmente vem após ser feita uma biópsia dos fragmentos, a gente fala core biopsy. E na ressonância magnética, eu já tive um BIRADS 5. BIRADS é uma escala que serve para medir o percentual de probabilidade de você estar ou não com câncer. Eu estava com 95% por esse BIRADS. E aí o médico que examinou esse relatório, ele falou assim, olha, você tem aqui um BIRADS 5, você tem tantos por cento de chance, então já vou conversar com você como eu converso com um paciente oncológico. E enquanto ele falava, a lágrima descia, assim, mas eu absorvia tudo que ele falava, assim, com uma... Eu não me esqueço, sabe, das palavras que ele disse, que foram cruciais para o sucesso do meu tratamento. Ele falou assim, e isso eu repito e propago, se afaste de pessoas, de coisas, de músicas, de situações negativas.
E ele até falou assim, sabe aquela tia que reclama de tudo? Sabe aquela vizinha que não tem um astral muito bom? Neste momento, se afasta um pouco. Assista a filmes divertidos, porque tem isso também. As pessoas, agora voltando ao pequeno manual do que não fazer, as pessoas costumam indicar assim, A Culpa é das Estrelas, filmes assim, lindos, mas trágicos, para quem está passando por um tratamento. Então, eu assistia a comédias, músicas também, só músicas edificantes, músicas alegres. Eu escolhi muito bem o que entrava, o que eu absorvia. Isso também foi crucial no sucesso do meu tratamento. Além das questões emocionais, físicas, há também um impacto, né, na questão profissional, no social. Como foi lidar com esse aspecto e como você passava, enquanto você passava por esse tratamento? Bom, doutora Priscila, eu optei, logo que eu tive a minha primeira consulta com um oncologista, na verdade, foi uma equipe. Então, a oncologista responsável falou para mim assim, olha, você pode optar. Há pacientes oncológicos que preferem lidar com esse processo trabalhando, porque ocupam a mente, porque conseguem se manter em atividade. Mas há também pessoas que preferem se dedicar exclusivamente a esse processo. Mesmo porque você vai ter dias de estar mais disposta e dias de enfrentar uma indisposição muito grande. E, na época, eu era coordenadora de projetos e era professora numa faculdade. E eu já tinha passado também por uma coordenação adjunta do curso de Direito nessa faculdade. E eu sabia o quão difícil era quando o professor avisava que não iria muito em cima da hora, vamos falar assim. Então, agora eu estou falando assim, em termos, porque a gente tem que pensar, eu sempre pensei muito assim, nos meus alunos, sempre pensei muito na instituição, em como não deixar as pessoas na mão, né, de certa forma. Então, eu pensei assim, olha, é muito mais tranquilo contratar uma pessoa por 6 meses, pela época que eu precisar ficar fora, do que eu, de repente, estou lá trabalhando, aí venho, faço uma sessão de quimioterapia, fico mal 3 dias. E aí, conseguir pessoas para preencherem essas lacunas é muito mais complicado, era muito mais complexo. Então, eu optei por, nesse momento, focar exclusivamente no tratamento, nesses processos mesmo. Acho que se eu não tivesse feito isso, eu não conseguiria passar pelas terapias que foram também muito bacanas para mim. Eu fiz yoga de forma ostensiva, né? Yoga, essas terapias nossa, me ajudaram muito no processo, sabe? Então, foram terapêuticas fenomenais, que eu pude aproveitar muito bem, porque eu estava 100% focada nesse processo. Então, eu acredito que, para mim, nessa circunstância, foi interessante. E eu não tive também, né, no pós-tratamento, nenhum tipo de óbice ao exercício profissional, felizmente. Nunca tive que lidar com isso, o que não é a realidade de todas as pessoas, de todas as pacientes oncológicas. Sim, aqui falando, né, da nossa realidade aqui de Nova Serrana, o que a gente observa muito é que, né, você conseguiu deixar o profissional por um tempo para fazer seu tratamento. Muitas mulheres, né, aqui em Nova Serrana, principalmente, às vezes mãe solo, ou então aquela mulher que cuida do marido, cuida da casa, dos filhos, da família, cuida de tudo do profissional, mas muitas vezes deixa de fazer, né, o autoexame, deixa de fazer um preventivo, deixa de buscar, né, porque às vezes, não, eu não vou
faltar para poder ir fazer um preventivo do trabalho, eu não vou faltar do trabalho porque é importante para mim, igual aqui, né, nós temos muitas fábricas de calçado, às vezes a mulher deixa de ir no exame porque, no fim do mês, ela pode perder uma cesta básica. E essa cesta básica é importante, né, para a família. Então, às vezes, ela cuida de tudo e não cuida dela mesma. Então, eu vejo muito isso aqui em Nova Serrana. E está crescente, está muito crescente, né, a questão aqui, principalmente do câncer de mama. Tem também o câncer do colo de útero. Né, às vezes, também por vergonha. Eu que trabalho, né, com a área de família, muitas vezes eu deparo, não sou casada, mas muitas vezes eu deparo com mulheres que me relatam que durante o casamento os maridos proíbem de ir fazer um preventivo, né, porque não aceita a mulher ir ao médico, nem que seja uma médica, mas não aceita. Então, assim, é muito complicado, né, às vezes a pessoa não poder, né, faltar do trabalho para poder fazer esse autocuidado. Então, assim, é uma outra realidade também que muitas mulheres passam. Estamos, né, no Outubro Rosa. Agora, doutora, esse mês, né, um mês assim que a gente dedica mais à conscientização, né, sobre o câncer de mama. E assim, que conselho a senhora daria para as mulheres e também, né, homens também, como a senhora disse, que podem ter também o câncer? Que medo, que assim, porque por medo, às vezes, desinformação, ou até mesmo por medo, às vezes, do companheiro ou de alguma pessoa, né, que, como a doutora Priscila bem disse, que conselho a senhora daria para essas pessoas para elas realizarem o autoexame, para elas irem no médico, fazer esses exames anualmente, né? Como assim que a senhora acha que a senhora poderia relatar como a senhora foi e teve esse diagnóstico, né? Bem precoce, né? Bem antes. Como a senhora falaria para as pessoas, vão lá, faz o exame? Só teria um conselho para as pessoas sobre isso? Sim, o autocuidado, ele está diretamente relacionado ao sucesso de qualquer terapêutica envolvendo saúde. Eu acredito que a saúde passa pelo autocuidado. E se é autocuidado, você não pode esperar pelo outro. Então, autocuidado, amor próprio, isso é algo que você deve fazer por você. E se você pensa assim, mas eu não posso deixar o meu trabalho, você pode ter que definitivamente não estar nesse trabalho porque você recebeu um diagnóstico tardiamente. Ou você pode nunca mais abraçar seu filho, estar com seu marido, estar com as pessoas queridas, porque nunca fez um preventivo ou autoexame e, quando descobriu, já era, já havia avançado muito esse processo do câncer. Então, se eu posso dar um conselho, é esse, do autocuidado, do amor próprio, de novo, né, falando em amor próprio. E eu gostaria de pedir licença a vocês para ler um trechinho pequenininho aqui, que eu acho tão importante e vai ao encontro disso, justamente disso que nós estamos falando. Né? Na página 11, meus votos de autocuidado. Eu, Renata, prometo ser fiel a mim e aos meus valores. Prometo me amar e me respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida. E eu coloco também uma frase de Carl Jung, que é: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Eu sinto que a OAB ela pode ter um papel assim fenomenal nessas campanhas de conscientização dos cônjuges, da comunidade, das empresas, né, dos empresários, em relação à necessidade de que se façam esses exames sem que haja prejuízo para essas relações pessoais e para as relações profissionais. Então, a OAB, pelos pressupostos que defende,
eu acredito que não só a OAB também, né, o poder público já faz isso. Nós temos o INCA, que é um órgão muito importante nesse sentido, né, da conscientização, mas eu acredito assim, esse trabalho de formiguinha, sabe? O INCA é governo federal. Não, vamos pensar aqui agora, o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer? É uma campanha de conscientização numa escola, numa empresa. Então, que se faça essa campanha. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque, a partir do momento em que a sociedade é atingida por essas campanhas, esses maridos vão começar a desenvolver um olhar diferente, né? Eles vão ter uma visão panorâmica, mais panorâmica, e não aquela ali mais bitolada no individualismo. Então, eu acredito muito nessas questões relacionadas também à conscientização. Acho que podem fazer uma diferença positiva e significativa, né, para salvaguardar muitas vidas. Eu ia perguntar agora a respeito das colegas de trabalho, o que seria ideal, né, para lidar com a pessoa que está passando pelo tratamento agora, mas acredito eu que entra a questão ali do bom senso, né, que você tinha mencionado anteriormente, e também rodear de pessoas positivas, eliminar as pessoas negativas de perto. Então, eu fiquei com curiosidade também, porque você passou pelo tratamento em 2019. E 2020 tivemos a pandemia. E como que foi? Porque a questão da imunidade, né, é bem séria. E como você ficou durante a pandemia? Foi um período difícil para você? Como que foi? É estranho dizer isso, mas o meu enfrentamento em relação à pandemia foi mais suave, porque o que se exigia, que era o uso de máscara, os cuidados, né, com a asepsia, a questão do álcool, álcool gel, eu já fazia isso, né, já tive que fazer isso durante todo o tratamento. E a questão do isolamento também. Então, quando veio essa questão, né, de nós termos que ficar em casa, para mim soou menos estranho do que para aquela pessoa que estava ali no movimento, né? Eu já estava passando por um período de recolhimento e eu tive, sim, todos os cuidados, né? Claro, é óbvio que eu cuidava da minha imunidade, mas eu não fiquei assim mais preocupada ou mais sensível psicologicamente falando por causa da Covid. E com relação à outra abordagem, à outra questão, você mencionou, né, a questão das colegas de trabalho, dos colegas de trabalho. Algo que eu acho também muito importante, eu falo muito sobre essa questão, né, de você se perceber mais inteiro, mais inteira do que nunca, e se ligar à sua essência. E muitas vezes as pessoas se ligam muito à aparência. Então, se a mulher, eu não vou aqui dizer exatamente como, mas se a mulher está com uma aparência diferente, está descaracterizada da forma habitual com que ela costuma se mostrar, muitas pessoas se dirigem a essa mulher com aquele coitadismo. E eu acho que isso também fere, sabe? Durante meu tratamento, eu não fiquei completamente... Eu não tive queda de cabelo considerável, porque deu super certo para mim a crioterapia, que consiste na utilização de uma touca ligada a uma máquina que refrigera o couro cabeludo a menos 5 graus, para que os bulbos capilares não sejam atingidos pelos quimioterápicos. E, por causa disso, há uma série de cuidados. Então, por exemplo, não friccionar o couro cabeludo, não lavar com água mais quente, usar um shampoo específico, nunca pentear com muito cuidado, se for pentear, mas é preferível não pentear. Então, o que acontece? Me presta a sua caneta só para eu mostrar uma coisa. Eles falavam que era assim, usei a touca de crioterapia, o fio de cabelo está lá, mas ele está assim, ó, só colocado, qualquer coisinha ele sai. Então, o que eu optei por fazer? Eu optei por cortar os cabelos curtíssimos,
porque eu pensei assim, agora o meu foco é o meu processo de cura. Eu pensava assim. E eu não quero me preocupar se meu cabelo está caindo pelo chão, se eu estou bem, assim. Então, vou continuar usando a crioterapia, vou continuar fazendo, mas optei por manter os cabelos bem curtinhos. E isso, assim, me garantiu pelo menos 95% de manutenção dos fios. Eu seguia os cuidados à risca, eu nem colocava a mão, assim. Eu falo que eu molhava o cabelo, passava um pouco assim do shampoo, retirava com muito cuidado, sem jato forte de água no couro cabeludo, e depois secava só assim, ó, colocando a toalha assim, muito cuidadosa. E assim, por isso, eu não fiquei tão... Eu me sentia muito diferente, porque meu cabelo era diferente, era, né, mais comprido um pouco. Mas, ainda assim, eu acredito que eu não tenha sentido o que sente uma mulher que perde a totalidade dos cabelos. Uma outra questão também que vocês mencionaram, que eu acho importante frisar, é que durante esse meu processo, eu também não tinha filho. Porque quando você também... Eu falo porque eu me vejo agora como mãe. Eu falo que um dos medos da mãe é faltar para o filho, é não estar ali, né? A gente fica com o coração pequenininho, assim, pensa assim, nossa, não posso adoecer, não pode acontecer nada comigo, porque eu tenho que estar inteira ali, muito inteira para a minha criança, né? Ou para as minhas crianças, enfim. Então, o processo, eu falo que cada processo é um processo, cada tratamento é um tratamento, e eu tenho certeza, assim, de que para mulheres que perdem a totalidade dos cabelos é diferente do que foi para mim. Para mulheres também que saem para fazer uma quimioterapia e ficam com aquele mal-estar, que eu falo que é um mal-estar, nossa, estrutural, é diferente. Eu falo... assim, eu falo do alto da minha insignificância, que não estou dizendo que o meu enfrentamento foi mais fácil porque eu não era mãe e porque eu mantive os cabelos, mesmo curtinhos, mas mantive os cabelos. Porque tem mulher também que vai raspar a cabeça e não está nem aí, isso não é o mais importante para ela. Mas eu gosto de individualizar, sabe? Eu acho importante, assim, pensar que para cada pessoa vai afetar de uma maneira diferente. Para cada pessoa, a repercussão vai ser diferente. Eu acho importante dizer isso, porque muitas vezes também, por eu manifestar nesses relatos uma visão muito positiva, as pessoas já se dirigiam a mim assim, olha, você precisa conversar com o fulano ou a fulana, porque recebeu um diagnóstico de câncer e está muito baixo astral. Ela tem que ficar igual a você. Então, começou também uma cobrança de comportamentos de uma pessoa que está ali lidando com tantas coisas sofríveis. Essa questão de lidar com esse psicológico extremamente abalado por um bombardeio de medicações, por um bombardeio de olhares diferentes, por um bombardeio, um turbilhão de sentimentos, né? De será que eu vou estar aqui amanhã? Será que não? Meu filho, e meu trabalho, e meu marido. Então, assim, nossa, exigir mais isso, sabe, dessa pessoa, exigir que ela seja de uma forma, que ela haja de uma forma, no mínimo, injusto e insensível. Então, se é para deixar uma mensagem aqui, além dessa do autocuidado, do autoexame, que eu acho extremamente importante, deixo também essa mensagem do respeito à individualidade e à forma de agir e de reagir à situação de cada pessoa que passa por essa situação. No livro, você menciona que encontrou forças em lugares que nem imaginava. Quais foram os pilares
principais de apoio durante essa sua jornada? Deus. Ai, desculpa, esqueci de. Deus, minha família, amigos. E o carinho das pessoas que você percebe que realmente gostam de você. Então, né, os meus ex-alunos, pessoas assim que eu achava que nem se lembravam de mim e que de repente chegavam com uma medalhinha, porque a medalhinha estava, né, benta e trouxe para mim, alguém viajou para o exterior e trouxe uma medalhinha, alguém que foi à Aparecida e trouxe a medalhinha, alguém que estava fazendo uma corrente de orações e me trouxe um terço. Nossa, isso tudo me enchia de ânimo, sabe? Me enchia de vida. Eu acho que isso me alimentava. Isso alimentou minha alma, meu espírito e fez toda a diferença. Ok, doutora. Nesse contexto, né, que a gente está falando aí sobre essa relação, né, do apoio da família, dos amigos, né, dos ex-alunos, né, também, doutora, gostaria que você falasse um pouco sobre quando é recebido o diagnóstico, né, do câncer de mama, no caso, como você acha assim, os profissionais da área da saúde, porque isso é muito importante, né, a gente falar sobre isso. Porque os profissionais da área da saúde estão ali de frente, em contato direto, né, com várias mulheres, né, que têm o diagnóstico. Fala um pouco para nós sobre isso. Eu fui muito feliz, doutora Gisele, no decorrer do meu tratamento todo também, principalmente porque eu fui atendida. Eu falo que eu pedia muito a Deus, assim, eu falava assim, Jesus, seja você a me passar tal informação, tal orientação, ou aplicar tal medicação, esteja ali comigo. E eu acredito que ele colocou verdadeiros anjos na minha vida. Graças a Deus, né, eu agradeço muito a Deus, ao universo por isso. Pessoas extremamente humanas. É um tratamento muito humanizado, em todas as esferas. Assim, a quimioterapia, meu mastologista, meus mastologistas foram 2 que fizeram a minha cirurgia, a equipe da radioterapia, toda a equipe que me atendia no hospital, na clínica em que eu fazia a quimioterapia. Nossa, eu não sei dizer se nessa trajetória houve alguém que não tenha sido assim muito bondoso, muito bacana comigo. Sim, e eu acho assim, quem escolhe a área da saúde, ou quem é escolhido pela área da saúde, que eu brinco que às vezes a educação escolhe a gente, né? Nós não escolhemos a educação nos escolhe, assim como o direito nos escolhe. E eu penso que quem escolhe ou é escolhido pela área da saúde tem que ter isso em mente, né? Saúde não é apenas a prescrição de um tratamento ou uma medicação. É o tete-a-tete, é o contato humano. Então, tem aquela questão, né, de saiba, eu não sei exatamente, agora me fugiu a frase especificamente como ela é, mas há uma consideração mais ou menos assim, domine todas as técnicas, mas ao tocar um coração humano, seja um coração humano, tenha um coração humano, algo assim, seja humano. E é isso, sabe? Eu percebo que o mundo hoje está tão carente dessa humanidade, desse tratamento humanizado, que sob o meu ponto de vista, é o mínimo que se espera de um educador, de um profissional da área da saúde, de um operador do direito, de um advogado. É isso, o mundo está carente disso. E eu posso dizer que agradeço do fundo do meu coração a todos os profissionais da área da saúde com quem eu tive contato e peço àqueles que estão seguindo, né, pela área que
se não desenvolveram ainda, que desenvolvam esse olhar humano para o outro. Porque parece até redundante, né? Alguém que é ser humano desenvolver um olhar humano. Ah, Renata, isso é chover para... como é que fala? Subir para cima, descer para baixo, né? É um pleonasmo, é redundância. Mas não, infelizmente, pessoas não dispensam a outras um tratamento minimamente humanizado. Existe isso. E ainda mais, né, doutora, nesse momento, assim, né, nesse momento que a pessoa recebe esse diagnóstico, parece que ele fica mais frágil, né, mais sensível. E ter ali consigo, né, pessoas fazendo seu tratamento, te dando um suporte, te dando essa humanização, vamos dizer assim, né, eu acho que vai ajudar bastante, né, no tratamento também. Sim, com certeza. Eu me emociono muito ao ouvir, né, você falar da questão da fé, porque a gente sabe que nem todas as pessoas, quando recebem esse diagnóstico, né, algumas, elas brigam com Deus e falam com Deus, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Sou jovem, estou no auge da minha carreira, estou estudando, por que aconteceu isso comigo? E durante algum tempo, ao participar de um grupo de oração que nós temos aqui em Nova Serrana, o Poder da Mulher que Ora, eu pude ver de perto o quanto a fé, né, é importante. O quanto, quando a pessoa está passando por esse tratamento, é importante ter a fé, né, buscar a fé, buscar ou um pastor, ou Deus, um grupo de oração, alguma coisa assim, porque fortalece muito, né? Como você falou, ali uniu várias pessoas ali para poder rezar, orar, para poder fortalecer. E quanto mais a pessoa se afasta de Deus, eu acho que fica muito mais difícil, né, passar por esse tratamento, porque às vezes é solitário, às vezes, né, não tem ali um companheiro para te dar um apoio, ou um familiar, né, porque a gente sabe que o quão é difícil, né, essa questão da quimioterapia, né, sempre quando vai para a quimioterapia precisa de alguém ali para estar junto, e aquela pessoa que está ali, um pai, uma mãe, um filho, né, sofre junto, né? Então é importantíssimo, né, como a senhora falou, ter a questão da fé. Então, assim, né, todas as pessoas que estiverem passando por esse tratamento, eu falo que vocês devem procurar, sim, a fé de alguma forma, né, para poder passar por isso de uma forma mais leve. Isso é fundamental, porque independentemente das escolhas, há pessoas que escolhem uma ou outra prática religiosa, ou não escolhem a religião, mas escolhem algo em que acreditar. Eu acho que isso é importante. Você escolher algo, uma força superior em que acreditar e com que contar. Mesmo que, né, devido à sua ideologia, você pense que essa força vem de você. E muitas vezes vem mesmo, né? Então, eu acho que é importante ter, sim, esse contato estreito com essa fé. E isso, com toda certeza, foi preponderante nos resultados que eu tive, que eu tenho até hoje, sabe? Essa questão também, né, a gente tem que pensar, né, que há pessoas que vão ter a mesma fé, outras pessoas vão ter uma posição, uma postura diferente, mas como você bem disse, doutora Priscila, passar por tudo isso sozinho nós passaremos. Eu passei sozinha, né? Eu estava ali recebendo quimioterápico, eu estava sofrendo os efeitos no meu corpo, na minha mente, no meu aspecto emocional. Então, de uma forma ou de outra, sozinha eu estava, mas você escolher não ter essa rede de apoio que inclui, no meu caso, incluiu Deus, incluiu a minha fé, incluiu a minha família. Você optar por não contar com tudo isso, especialmente a fé, algo superior em que acreditar, eu acredito que seja mais doloroso. Eu acredito mesmo assim, que seja mais
dificultoso. Me ajudou muito. Doutora Renata, muitas mulheres ainda têm dificuldade em falar sobre o assunto, né, câncer de mama, talvez até por tabus aí da sociedade, questão mesmo de se tocar, de não conhecer o seu próprio corpo. E é extremamente importante o fato do autoexame até para, se caso vier ocorrer, descobrir no início e ter um tratamento mais eficaz, né? Como nós podemos mudar essa mentalidade e promover uma cultura de diálogo mais aberta e acolhedora para as mulheres? Bom, eu até relato no livro o episódio, né, de quando eu senti que tinha algo diferente, e eu falei para o meu médico da época, eu falei para ele assim, olha, estou sentindo que esse carocinho está grande, está me incomodando, cresceu. E ele falou assim, que é isso, imagina, é impressão sua, porque você perdeu muito peso. E eu bati o pé, porque eu falei assim, não, estava diferente, porque eu acompanhava o nódulo. Eu cheguei a fazer uma punção, mas parece que depois dessa punção, surgiu um outro nódulo que cresceu mais rápido e que tinha um formato, um aspecto diferente. Quando eu tocava, eu não sentia uma bolinha, assim, eu sentia como se fosse uma bolinha maior, cheia de bolinhas, que eram os contornos irregulares, que se vê, né, pelos exames de imagem. Então, assim, se eu não tivesse batido o pé e falado assim, não, eu quero um pedido de ultrassom, por favor, o senhor faça um pedido de ultrassom, só para eu ficar mais tranquila. Então, já que você insiste, eu vou fazer. E aí, a partir disso, até dessa quase negativa dele, eu já fiquei meio com o pé atrás e fui buscar uma outra médica que já me examinou de forma completamente diferente. Eu tenho um histórico de câncer de mama na família, né? Minha avó materna. Então, não era algo irrelevante, sabe? Não é algo para ser tratado. Não, não precisa, não. Não é por aí, né? Então, eu já, graças a Deus, a partir daí eu lidei com profissionais que me conduziram de uma forma completamente diferente. E eu acredito que esses tabus, essas questões todas que envolvem o câncer de mama, a questão do autoexame, é você se conhecer mesmo, sabe? Eu acredito que tudo está relacionado a amor próprio e autocuidado, né? Já não é a terceira, deve ser a quinta vez que eu falo sobre isso só nesse podcast, mas é isso, é ter essa visão, né, de que o que você faz por você, ninguém mais pode fazer. Isso que você faz por você, em relação ao autoexame, em relação aos exames preventivos, exames de rotina, é você consigo mesmo, consigo mesma. E eu acredito que as campanhas, né, novamente falando em conscientização, as campanhas podem contribuir muito para que esses tabus sejam quebrados, para que certos estigmas deixem de existir, ou pelo menos sejam atenuados. Ontem mesmo eu estava fazendo um exame, né, uma ultrassonografia, e na sala de espera havia uma TV com um índice assim, 1 em cada 8 mulheres desenvolverá o câncer de mama ao longo da vida. E eu falei, meu Deus, 1 em cada 8. É muita coisa. E você pensar que você, né, por meio de um exame físico, de um autoexame, você consegue mudar a sua condição de acometimento, né? Você pode detectar logo no início algo que pode ser conduzido com muito mais tranquilidade. Eu acho que isso, sim, é primordial, isso é fenomenal, é de uma importância que nós não podemos desprezar. E se eu tenho um recado também, né, para as pessoas que tiveram um diagnóstico recente ou que estão lidando com muitas perdas ou algumas perdas,
ou né, uma perda específica, enfim, que se veja em essência, deixando, né, à parte a questão da aparência, que mexe muito, especialmente com nós, com nossa classe, né, conosco, que somos mulheres. Eu acho que assim, você se ver inteira, essa questão é essencial. Você não pensar que você se perdeu de você, que você deixou de ser quem você é, deixou de ter o valor que você tem, porque você recebeu um diagnóstico, porque você foi submetida ou está sendo submetida a um tratamento que vai tirar algo de você. É isso. E você pensar que, depois disso, que vai ser pensa nisso como algo passageiro, e que depois você nunca terá estado tão inteira para a sua vida, para as suas pessoas, né, para as pessoas de quem você gosta. E creia num final feliz. A prevenção, né, é um ato de amor próprio. Então, mulheres se apalpem as mamas, procurem, né, os PSFs, procuram um médico de confiança, façam o autoexame. Né, nós tivemos informação através da Secretaria de Saúde, que vai nos apoiar na Blitz, que realizaremos no dia 17, ali próximo ao fórum, que no dia 19 será um dia, né, que os PSFs estarão voltados, né, em campanha também, né, de prevenção ao Outubro Rosa. Será no sábado. Né, se você não tem tempo de ir durante a semana, ou, né, tem os horários especiais também, à noite, porque às vezes sai do trabalho às 5, mas aí já tem aquela demanda de pegar o filho na escola, de fazer a janta. Mas no sábado, né, é um chamado que a gente faz para vocês participarem, né, desse momento, né, que vai ser voltado para as mulheres, para poder, né, cada PSF vai trabalhar de sua forma, vai ter vacinação, vai ter preventivo, vai ter o autoexame. Então, procure, né, será pré-agendado, procure os PSFs essa semana ainda, faça seu pré-agendamento para poder participar. E já, né, encaminhando para o encerramento do nosso podcast, doutora Renata, eu agradeço muito, né, pela sua participação, a segunda participação conosco aqui na OAB, né, foi de muita valia suas falas, a sua experiência, né, eu acredito que vai tocar muitas mulheres, né, então eu agradeço muito por você ter compartilhado, pela sua presença, por compartilhar a história, né, do seu livro, e que com certeza traz, né, reflexões profundas e vai tocar muita gente aí. Então, como a doutora Gisele falou, nós iremos realizar, né, o sorteio do livro. Antes, doutora, preciso só mais. Antes da doutora Priscila, antes da gente caminhar para o sorteio, né, esperado sorteio, só mais uma questão, doutora, sobre o livro. Você acha que no seu livro, assim, eu não cheguei a ler todo ainda, como eu já disse, mas vou ler. Você acha que seu livro vai ajudar também pessoas ao redor com aquela pessoa que foi diagnosticada? Tem esse ponto nele? Eu achei, assim, a senhora comentar um pouquinho para a gente sobre isso? Tem. Numa das lições, eu digo que não é tudo tão glamuroso quanto pode parecer. E, nesse momento, eu falo que cada paciente tem o seu enfrentamento, da forma que consegue enfrentar. Então, cada pessoa tem uma forma individual, individualizada, de lidar com o diagnóstico, de lidar com o tratamento. Quando é conosco, quando é algo próximo, mais próximo de nós,
a gente começa a pensar de uma forma diferente. Eu coloco aqui também no início do livro, assim, que o meu pensamento não era assim, por que comigo? Ó dia, ó céus, ó azar, né? Eu ficava pensando assim, por que não eu? Se aconteceu com outras pessoas, hoje, levando em consideração os dados mais recentes, se 1 em cada 8 é acometida, eu estou, infelizmente, né, eu fiz parte dessa estatística. E se foi assim, se é dessa forma, então, espera aí, o que eu tenho que fazer? E agora, qual que é a próxima etapa? O que eu preciso fazer para ficar bem a partir de agora? Qual que é o protocolo de tratamento? Então, eu fui muito com essa visão, sabe? Ok, aconteceu, tá, chorei ali no momento em que eu me vi, porque quando você recebe o diagnóstico, eu não sei se acontece isso com todas as pessoas, mas mesmo que por uma questão, por uma fração de segundos, o nosso cérebro, ele vai às imagens daquelas pessoas dos filmes que estão ali muito decadentes, muito magras, passando muito mal, e não necessariamente vai ser exatamente daquela forma com você. E eu tive contato com a Karine, uma dentista que estava assim, concluindo o tratamento oncológico pouco antes de eu começar o meu, e ela me tranquilizou muito em relação às quimioterapias. Ela falava comigo assim, Renata, quando eu ia tomar a quimioterapia, né, injetável também, endovenosa, eles aplicavam um antialérgico e aplicavam também uma medicação antináusea, me davam também medicação antináusea, então eu nunca vomitei. Isso, para mim, foi tão importante, porque eu não fui assim, já com a mentalidade que vou passar muito mal. Eu já pensei assim, nossa, vou fazer tudo com tranquilidade, vai dar tudo certo, sabe? Então, assim, no livro eu falo um pouco sobre tudo isso e falo, sim, sobre essa questão desse cuidado da parte de quem cuida em relação à pessoa que está sendo submetida a um tratamento ou que recebeu um diagnóstico, que cada caso é um caso, cada pessoa lida de uma forma e todas as formas de lidar merecem respeito. Sim. A gente iria realizar o sorteio, né? Só que iria ser online, né? Como que a gente faz agora, gente? Agora? Não, depois. Tá, a gente vaza, né? Ok. Então, já caminhando, né, para a gente encerrar, primeiramente, a gente queria agradecer a doutora Renata pela brilhante participação aqui conosco. Muito obrigada. Em nome da comissão da OAB Mulher de Nova Serrana, eu agradeço imensamente. A senhora está aqui conosco, participou, deu essa brilhante aí, dicas e muito mais, né? Temos também o livro da doutora Renata, tá, gente? À disposição, só entrar em contato com ela, né? Fazer propaganda já. E aqui, gente, nós queremos agradecer também imensamente nossos patrocinadores do nosso podcast de hoje, que é a Kelly Cristina, da Clichê Maçã da Decoração, que ficou brilhante. Muito obrigada, Kelly Cristina, pela decoração. Ficou um luxo. E também queremos agradecer, né, aos Bistrô do São Vicente, que é logo aqui em frente à sede da OAB, a sala da OAB aqui, pelo nosso café. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Eu gostaria de agradecer também, né, ao nosso presidente, o doutor Ezequiel Silas, e com toda a diretoria, que nos possibilitou estar aqui hoje, recebendo a doutora Renata, para falar de um assunto tão importante, né? Não só para nossas advogadas, para o nosso grupo, né, como a doutora disse, nós, enquanto advogados, enquanto OAB, nós temos esse papel social, né, de levar também para a sociedade, reforçando aqui o convite para que todos possam participar conosco no dia 17, a partir das 14h30, ali na porta do fórum, nós iremos fazer uma blitz, panfletar, para conscientizar as mulheres, né, sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero.
Gostaria também de agradecer a Kellen, do Chiclete Maçã, que não só nos apoiou hoje no podcast, mas também no dia 18 nós estaremos realizando aqui para nossas advogadas um café rosa, onde receberemos convidadas que também farão trocas de experiência. Eu convido a todas as advogadas para participarem, né, da Blitz e também desse café, que será o encerramento das nossas atividades do Outubro Rosa. Doutora Renata, mais uma vez, muito obrigada. A doutora, não sei se a senhora consegue mensurar o quão importante, eu também, como as meninas, eu comecei a ler o livro, o importante foi esse livro, né, e está atingindo, irá atingir muitas outras mulheres, a sua grandeza de... Né, nós temos o livro editado, mas também, né, de disponibilizar esse livro de forma que todas as mulheres, né, possam ter acesso. Então, eu parabenizo, eu fico muito feliz em recebê-la e saiba que aqui na nossa casa a senhora será sempre muito bem-vinda, tá bom? Volte outras vezes. Muito eu sei obrigada. Que a senhora tem muito conteúdo, muita coisa para transmitir. E como Muito educadora, né, eu sei Verdade. o quanto foi falado na sua palestra, o quanto a senhora fica feliz em repassar tudo aquilo que a senhora de conhecimento, não só o conhecimento na área do direito, na área do português, mas também essa vivência que a senhora teve. Então, foi muito importante esse livro e a forma com que a senhora passou por esse momento. Então, que Deus abençoe, que a senhora consiga, né, viver com muito mais saúde. Amém. Daqui para frente. Amém. Obrigada. Tá bom? Também gostaria de agradecer a sua presença e por compartilhar tantas vivências, experiências conosco. Será sempre muito bem-vinda, é uma alegria recebê-lo novamente em nossa subseção. E parabéns, né, pelo trabalho. E eu quero agradecer também o presidente da nossa subseção e os nossos patrocinadores. Obrigada também a todas as meninas aqui da OAB que nos ajudam e prepararam tudo com tanto carinho. Isso aí, gente. Igual a doutora Priscila falou, só relembrando, a nossa Blitz, né, doutora Priscila? Amanhã, dia 17, isso mesmo. Amanhã, quinta-feira, dia 17, 4h30, a partir das 4h30 da tarde, em frente ao fórum. Meninas, nossas advogadas, conto com a presença de vocês no nosso Café Rosa. E lembrando, né, já vou deixar aqui, vou mandar também no grupo, que quem puder vir com a blusa ou qualquer peça rosa, seja muito bem-vinda, pode vir. Se não tem, também não tem problema. Vem de qualquer forma. Mas se tiver, vem com a sua roupa rosa para celebrar com a gente o nosso Outubro Rosa. E muito obrigada às colaboradoras da UAB, como a doutora Priscila bem já disse, e demais pessoas, e nosso presidente, excelentíssimo doutor Ezequiel, muito obrigada. Mais alguma consideração para a gente já caminhar para o encerramento? Quero agradecer pela Quero agradecer pela oportunidade e pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Me coloco, né, permaneço à disposição. E obrigada também a você que está assistindo, que assistiu. E espero que as minhas palavras, que a minha participação hajam de forma a construir, a edificar pensamentos mais positivos e uma visão também mais positiva. E não se esqueça do autoexame, da importância do autoexame, do autocuidado e do amor próprio. Eu gostaria de agradecer, né, também para finalizar, a Secretaria de Saúde de Nova Serrana, que será nossa parceira na Blitz, e agradecer, né, as colaboradoras, a Karine, a Maria e a Carol, que muito nos ajudaram para que, né, essa semana fosse concluída com sucesso. Obrigada a todas vocês e obrigada a vocês também que tiraram, né, do seu tempo para poder nos assistir e ouvir, né, as palavras da doutora Renata. Muito obrigada. Sim, e aí agradecemos, finalizando aqui, agradecemos todos os nossos ouvintes, né? E também, e assim, encerramos mais um episódio do podcast OAB Nova Serrana. Fiquem atentos aos próximos episódios, onde continuaremos trazendo temas relevantes e inspiradores para todos vocês, ouvintes. Até a próxima. Muito obrigada.